Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ana Beatriz e eu vou explicar para vocês a teoria de Konrad Hess. O Konrad Hess ele foi um jurista alemão e talvez você já tenha se perguntado qual é o papel de uma Constituição em um Estado. Então eu vou explicar para vocês através da teoria desse jurista. Para muitos, a Constituição pode passar apenas de um documento normativo, mas para ele, e além disso, apesar de ter força normativa, a Constituição tem um ponto importantíssimo na organização estatal e intervém diretamente na dinâmica jurídica e social. Então, eu vou explicar para vocês através de três dimensões principais defendidas por esse jurista, certo? Sendo elas a integração, a organização e o direcionamento jurídico. A Constituição, apesar de ter força normativa, não é apenas um documento tendo um conjunto de direitos e princípios políticos, mas sim uma norma jurídica superior que deve reger como o Estado deve funcionar e deve ser respeitada e aplicada em toda a estrutura estatal. Bom, a primeira dimensão é a integração. A Constituição deve integrar os grupos sociais como um todo. É evidente que na sociedade há diversos grupos, mas a Constituição deve ser capaz de trazer uma identidade nacional para esses grupos e lutar através de valores em comum para serem respeitados em diferentes grupos e garantir que esses grupos tenham seus interesses e direitos reservados e respeitados. Então, o primeiro ponto é que a Constituição deve respeitar e assegurar isso. Nesse ponto, ela serve como um elo entre os indivíduos e o Estado, assim colaborando para uma harmonia estatal, promovendo assim a estabilidade social. A segunda dimensão é a organização. A Constituição deve ser capaz de organizar os principais entes federativos, sendo eles o poder executivo, legislativo e judiciário. Essa organização deve funcionar para que os poderes ajam de forma independente e autônoma, e eles possam agir de uma forma eficaz, assegurando o dever de cada um deles. Porque se não houvesse essa organização, os poderes agiriam de uma forma desorganizada e desenfreada. Assim, não haveria uma harmonia entre determinados poderes e também poderia haver de um poder, de certa forma, ser superior ao outro. Então, isso traria uma insegurança jurídica enorme para a sociedade, além do ponto que não haveria uma coesão, não haveria uma organização. Então, um dos pontos principais da Constituição é manter uma harmonia entre os poderes, equilibrando os poderes e também trazendo a previsibilidade das ações estatais. O último ponto, e não menos importante, é a dimensão da direção jurídica. O direcionamento jurídico, ele deve agir para orientar como o direito deve permanecer e ser executado. Ele entende que a Constituição projeta também o futuro da sociedade. Os princípios e os valores fundamentais não devem ser apenas na criação de leis, mas também na aplicação, para assim também assegurar principalmente as políticas públicas, dando sentido ao ordenamento jurídico como um todo, assim influenciando a legalidade, trazendo como finalidade as decisões do judiciário de uma forma equitativa e eficaz. Essa teoria nos convida a enxergar a Constituição não apenas como um documento normativo, mas sim como uma forma de transformação social, através da integração, da organização e do direcionamento jurídico.